Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Cardeal, muito obrigado por ter aceito este convite para estar aqui nesta nossa conversa. Como sabe, o leitmotiv deste conjunto de podcasts é deixar o mundo um pouco melhor, ou melhor. E eu gostava muito de saber, ao longo do seu tão valioso percurso, de ir apurando o que tem feito para deixar o mundo um pouco melhor. O Sr. Dom José tem 56 anos, se não estou em erro, é verdade? É verdade. Nasceu no Machico, na Madeira, e passou lá a sua juventude. É o mais novo de 5 irmãos. A verdade é que antes da Madeira ainda há uma etapa importante na minha vida, pois com 1 ano de idade os meus pais emigraram para Angola, para a cidade de Lobito, e ali vivi até os 8 anos de idade. Mas foi uma etapa para mim muito importante, porque são os primeiros anos da vida, as primeiras coisas que vemos, que temos consciência, foi ali que andei na escola pela primeira vez, que, me iniciei na experiência do mundo, e de facto quem teve essa experiência por África sabe que há uma marca que permanece, porque a África dá-nos essa dimensão da vastidão, são a largueza do espaço, a amplidão, depois as próprias práticas de vida acabam por ter uma liberdade, uma limpidez que nos fica gravada no coração. E depois sim. E tem uma recordação grande, importante e nítida desses anos no Lobito, em Angola? Recordo-me muito bem da paisagem, das amizades, de tantas memórias familiares. E é interessante que o ano passado eu tive a oportunidade pela primeira vez de voltar aos lugares da minha infância, e a pessoa que me acompanhava estava impressionada porque eu consegui orientar-me na cidade, quer dizer, o mapa interior que eu construí não era muito diferente. É claro, uma cidade muda sempre muito, há sempre coisas novas, mas o mapa interno ainda era fiel à realidade. Eu penso que aquilo que eu trouxe de Angola foi o espanto. Talvez a infância, todas as infâncias, sejam um país do espanto, patente, porque arregalamos os olhos e vemos pela primeira vez. Mas eu vi pela primeira vez ali, naquele lugar, e então recordo-me perfeitamente de estar esbabacado perante o mar, deitado no barco do meu pai, olhar para o mar que não tinha fim. O seu pai era pescador? O meu pai era pescador, é verdade. Ou então atravessando a cidade e estando espantado com a vida urbana, com o movimento das pessoas, e com a polifonia das vozes, numa cidade, com esse barulho que a vida faz, e por isso penso que para mim a grande herança de Angola foi o espanto, foi uma escola do espanto para mim. E quando agora lá voltou, encontrou pessoas desse tempo, que reencontrou amigos de infância? Encontrei ainda familiares meus que lá ficaram, e encontrei um colega meu de escola, e foi um encontro emocionante, e sobretudo encontrei os lugares, e foi um impacto muito, muito grande.
há uma coisa que nós portugueses ainda não sabemos bem, quer dizer, ainda não contamos a história da nossa relação com a África, ainda, digamos, há muitos interditos, há muitas coisas ainda não ditas, não explicadas. Eu acho que Portugal ainda não sabe encontrar uma narrativa na qual possa ter orgulho, na qual possa falar livremente do que foi o nosso encontro com a África. E espero que, no fundo, a minha geração e a geração anterior, que é a geração dos filhos, que podem contar a história dos avós e a história dos pais e a nossa própria história, talvez de uma forma mais descomplexada, porque aquilo que eu vi do que resta da presença dos portugueses, por exemplo, numa cidade como Benguela, como Lobito, são coisas marcantes, são coisas importantes, sobre as quais, de facto, vale a pena ter uma reflexão. E penso que isso ainda não existe, talvez porque a descolonização foi o que foi, a independência, ainda as feridas da guerra colonial, de um passado colonial que ainda não está metabolizado, mas julgo que seria importante passar para outra fase, até porque há tanto para fazer nesta relação de amizade entre Portugal e os países lusófonos. Há tantos laços, os vínculos que nos unem são tão fortes que seria uma pena ficarem silenciados ou clandestinos ao longo de gerações. E acha que do lado angolano há aceitação dessa maneira que acabou de expor de ver as coisas? Ou há uma certa hostilidade ou falta de vontade de encontrar um ponto comum? Isso eu não sei dizer porque não mergulhei a fundo. Contactei, por exemplo, com os bispos, com as pessoas mais ligadas à Igreja, e aí, sem dúvida, digamos, no respeito pela independência, pela identidade, pela história de cada um, mas penso que há uma grande vontade de dialogar. E nas pessoas do povo, naquela percepção que nós temos quando fazemos uma viagem, quando visitamos um lugar, aquilo que eu senti é que de facto há muito em comum, e isso pode ser um ponto de partida para um reencontro. Eu penso que nós precisamos celebrar um reencontro, que é sobretudo cultural, que é sobretudo humano, e depois, claro, terá reflexos necessariamente políticos, culturais, mas há um reencontro que é necessário fazer, claro, no respeito pela identidade, pela história, por aquilo que cada um tem de único, porque estes países são verdadeiros países, são pátrias para os seus cidadãos, como Portugal é uma pátria para nós. Embora provavelmente haja uma realidade angolana que não é igual à moçambicana, nem é igual à cabo-verdiana, nem à santomense, etc., não é? Exato, cada país é um lugar único, mas como numa família. Uma família, por exemplo, tem 5 filhos. Não tem 5 filhos, tem 5 filhos únicos. De maneira que a comunidade lusófona não são apenas um conjunto de países, são um conjunto de países únicos. Cada um, Portugal também é um país único. E quando respeitamos essa especificidade de cada lugar, de cada história, eu penso que nos podemos verdadeiramente encontrar. Foi isso que eu senti, a urgência de um encontro. Voltemos à Madeira e aos 5 irmãos, cada um filho único à sua maneira também. Cada um certamente um filho único. Depois, com a descolonização em 75, nós voltamos para a Madeira e começou de facto outra etapa da minha vida, para nós inesperada, para mim, imagino muito para os meus pais, que pensávamos viver em Angola para sempre, e o regresso ao universo insular com
digamos, o impacto traumático que foi a saída de Angola e a chegada assim impreparada, como um tropeção na Madeira, foi um desafio grande de vida. É interessante porque nós contamos, a grande história conta-se com palavras muito conceptuais. Falamos da ponta aérea, dos retornados, mas para cada família foi um salto, foi um embate, foi um trauma, mas ao mesmo tempo também um grande desafio de vida aceito, assumido, e para mim foi muito importante nas dificuldades de ver os meus pais a refazerem a vida. Foi muito importante a lição que colhi deles, uma lição de resiliência, de perseverança, de procurar manter aquilo que é essencial, que no caso era a própria família, era este património afetivo, e no meio das dificuldades, esta fé, este acreditar que pouco a pouco as coisas podem evoluir, se podem desenvolver. E por isso eu acredito que muitas vezes aquilo que a nós parece um naufrágio, parece um fracasso, parece uma crise, verdadeiramente se torna ou se pode tornar uma grande oportunidade de vida. Foi isso que aconteceu a partir dos seus 9 anos no Machico. Foi isso que aconteceu aí. Foi isso que aconteceu aí. Ter visto que cada um de nós tinha de colocar no momento de crise o melhor de si mesmo, procurando viver as dificuldades com a força que nos dá a união, com a força que nos dá o crer no futuro e com essa capacidade de dia a dia poder encontrar o seu caminho, o seu destino. Faz a escola primária, o fim da escola primária no Machico já, não? E depois o secundário também, não? Depois aí dá-se um encontro que de certa forma já vinha germinando desde a minha infância em Angola, dá-se um encontro com a pergunta pela vocação. O que é que eu queria ser? O que é que eu sentia, no fundo, que Deus me chamava a ser? E é interessante que desde miúdo a ideia de uma vocação religiosa esteve presente, naturalmente, a forma infantil que a criança é capaz de formular. Mas isso com que idade? A partir dos 10 anos, dos 10, 11 anos. 10. A partir dos 10, 11 anos, exatamente. E por isso mesmo, a parte do liceu, dos estudos secundários, eu já fiz no seminário do Funchal, de maneira que entrei no seminário muito cedo e pronto, esse foi o meu caminho. Nenhum dos seus irmãos frequentou o seminário? Não, depois o irmão a seguir a mim, o mais novo, acabou por ter uma passagem pelo seminário, mas, digamos, foi uma vocação muito pessoal, no sentido de que para a minha própria família foi uma surpresa essa minha disponibilidade para um caminho deste género. E teve dúvidas ao longo desse percurso vocacional? O caminho vocacional é um caminho de discernimento, em que nós temos uma ideia, aqueles que nos acompanham e são os formadores também fazem um discernimento acerca de nós próprios. Digamos, um caminho vocacional é sempre um caminho em aberto, quer dizer, um caminho de escuta, um caminho de aprofundamento, também é um caminho de crescimento, em que naturalmente passamos pelas diversas fases da vida, a adolescência, a juventude, e naturalmente todas as questões, todas as interrogações se colocam, mas a recordação que tenho desses anos de formação no seminário é de um tempo muito, muito rico, um tempo de grande crescimento e que me permitiu de facto amadurecer, crescer, tomar decisões e no final, aos 24 anos, poder então dizer um sim consciente e dizer é a vida que eu quero seguir. Mas entretanto, antes dos 24 anos, veio para Lisboa e foi para a Universidade Católica. Nós no seminário do Funchal
fazíamos até o 11º ano, e depois sim, o grupo vem para os seminários do Patriarcado e frequentamos a Universidade Católica. E aí foi de facto uma experiência nova também, de grande abertura de horizontes, de mundo. O mundo insular é um mundo fascinante. Veja o que me acontece ainda hoje. Eu já vivi mais anos fora da Madeira do que ali propriamente. Mas quando volto, e estou ali uma semana, às vezes bastam 2 ou 3 dias. Eu às vezes estou a conduzir ou estou sozinho, a olhar para uma paisagem e sinto uma coisa estranhíssima, sinto que nunca saí daquele lugar e que sinto que pertenço completamente àquele lugar. É uma coisa muito estranha, porque a ilha tem esta força telúrica, é uma coisa que depois nunca nos abandona mais. O ter nascido numa ilha é de facto alguma coisa com um impacto simbólico, inconsciente muito, muito forte. Mas Lisboa foi para mim, aqueles anos de juventude, foram para mim anos de grande crescimento. Vivi num seminário com uma abertura muito grande. Lembro-me dos meus superiores, e um deles é hoje o Cardeal Patriarca, o Dom Manuel Clemente, na altura o Padre Manuel Clemente. Eram pessoas de grande cultura, grande abertura em termos teológicos. Os meus professores também na Faculdade de Teologia, de maneira que me permitiram descobrir com paixão também uma vocação de estudo, uma vocação de ciência. E isso, digamos, é alguma coisa que eu agradeço aos anos que passei em Lisboa. Qual foi essa vocação de estudo e de ciência? Por exemplo, no final da minha licenciatura em Teologia em Lisboa, o Bispo do Funchal, com certeza recolhendo informações do Seminário de Lisboa, decidiu enviar-me para estudar aqui em Roma, onde acabei por vir e por fazer o doutoramento na área dos estudos bíblicos. Essa paixão, essa vontade que encontro no estudo, esse desejo de conhecimento, é alguma coisa que me foi muito, digamos, estimulado nos anos que passei em Lisboa e que depois continuaram. Entretanto, o seu primeiro livro de poesia sai logo em 1990, pelo que eu vi, é logo em 1990, que é o mesmo ano em que é ordenado padre, não é? O livro chamado Os Dias Contados. Os Dias Contados, é verdade. É interessante que enquanto eu estava no seminário em Lisboa, comecei a colaborar, usando vários pseudónimos, comecei a colaborar no suplemento literário juvenil que o Diário de Notícias então tinha, o DN Jovem, que na minha geração foi uma espécie de desplotador de tantas vocações literárias. Hoje uma série de escritores, não sei, o Pedro Mexia, mesmo o Ricardo Araújo Pereira e tantos outros escritores começaram o seu percurso de escrita publicando textos no suplemento do Diário de Notícias. E aí também me iniciei. E isso foi para mim a possibilidade de descobrir também, a par da minha vocação religiosa, também aquilo que para mim é também uma vocação, que é a vocação literária, a vocação ligada à escrita e à poesia. É claro que é uma coincidência, mas também não é, que no mesmo ano em que tenha sido ordenado padre, também tenha publicado o meu primeiro livro de poesia. Porque de facto há uma convergência e havia uma maturação de ambos esses caminhos vocacionais. A seguir a ser ordenado padre, não fica em Roma, pois não? Vem para onde? Para Lisboa? Vem dar aulas para a Católica também? Os meus 2 primeiros anos da vida de padre passei-os no Funchal. Era professor no seminário do Funchal e tinha uma pequena paróquia na cidade, e foi um tempo, para mim, um tempo esplêndido. É interessante que, olhando para a minha biografia,
eu mudei muitas vezes do lugar, estive em Angola, estive na Madeira, estive em Lisboa, voltei ao Funchal, estive em Roma 2 vezes, esta é já a terceira estação romana, mas em todos os lugares onde eu estive neles como se vivesse, como se fosse estar neles para sempre. Porque a minha forma de estar é de facto de viver completamente a experiência que me é dada. E de maneira que quando eu voltei ao Funchal, depois de ter estudado em Roma, a minha ideia era que viveria ali para sempre e que trabalharia na diocese como os meus colegas padres que lá estão, mas no final do segundo ano, o cardeal Dom José Policarpo pediu ao meu bispo que eu fosse trabalhar para a Universidade Católica, porque lá se tinha aberto um lugar de capelão, e ele, olhando para o perfil que desejava para aquele lugar, pensou que eu fosse a pessoa certa. De maneira que eu recordo-me de ter ido de Lisboa à casa de campo da Alvorninha, onde vivia o cardeal Policarpo, e ali tivemos a conversa em que ele me fez o convite, e depois, claro, com a disponibilidade do meu bispo, eu vim trabalhar para Lisboa. Voltando só um pouco atrás à Madeira, a Madeira tinha evoluído muito também, não é? Como é que se deu com Alberto João Jardim e como é que se dá hoje em dia com Miguel Albuquerque? Para não falar de outras personalidades importantes na ilha, mas estou a falar dos dois que foram chefes do governo. Para a minha geração, naquele início dos anos 90, depois de toda digamos, a abertura, a experiência que tínhamos vivido e com o sangue na guerra digamos, de jovens teólogos, de jovens padres que voltam a uma ilha com um desejo muito imediato de transformação da própria realidade, digamos, o embate com a realidade política foi complexo. E sentíamos nesses anos um desejo muito grande de qualificar a vida democrática, porque aquilo que sentíamos nesses anos era que, digamos, era uma democracia, claro, mas, digamos, ela podia ser mais democracia e melhor democracia, como dissemos numa carta que um grupo de padres no qual eu também estive, nesses anos escreveu. E claro, esse embate teve naturalmente a sua complexidade, porque foi lido de uma maneira política. É claro, cada caso é um caso e as intenções de cada um depois se tornam claras. Mas, digamos, no meu caso não era um ato político, mas era de facto um ato de cidadania, era do ponto de vista de um homem religioso que olha para a sociedade e a tenta refletir também de uma forma crítica. Se me pergunta qual a relação que tenho com a minha terra, de origem, digamos, eu digo que é uma relação muito, muito normal, sinto um afeto muito grande, sinto um respeito muito grande pelas pessoas, também hoje se calhar percebo melhor as dificuldades que um político tem num contexto insular, e porventura tem de fazer muito mais porque as condições geográficas, geopolíticas são muito mais adversas, porque no fundo a Madeira é um território ultraperiférico e por isso hoje olho para a realidade política talvez com uma capacidade de ver as nuances, mas naquela altura sem dúvida que o temperamento mais forte do Dr. Alberto João Jardim era alguma coisa que para a minha geração
era alguma coisa difícil de contextualizar. Hoje tenho uma relação, digamos, muito cordial e de muito respeito, porque percebo, como todos os madeirenses percebem, o valor do contributo que ele deu. Trabalha na Universidade Católica, é vice-reitor, se não estou em erro, não é? Uhum. Da Faculdade de Teologia também, e também tem funções eclesiásticas aqui que vai desempenhando, não é? Capela do Rato, por exemplo, em Lisboa. Foram 20 anos de colaboração com a Universidade Católica, onde eu fiz aquilo que um docente faz, no fundo dei aulas, fiz investigação e depois fiz gestão da vida académica, como diretor de uma revista de teologia, diretor do centro de estudos, diretor da faculdade, vice-reitor, e isso, digamos, é um modo de organizar a vida académica. E devo dizer que tenho da universidade recordações muito, muito belas, e lá está. Também ali eu pensava que me reformaria como professor, porque era para mim uma experiência tão plena, tão criativa, e o trabalho com os estudantes é um trabalho verdadeiramente apaixonante, porque é conspirar com um parto, com um nascimento, é ver crescer, é ver acontecer, essa descoberta comum de horizontes. E depois mesmo o trabalho no campo da teologia em Portugal era um trabalho que me apaixonava imenso, porque de certa forma eu sentia que está tudo por fazer, e que um dos desafios que nós temos em Portugal é a inscrição da teologia e das ciências religiosas no sistema científico nacional, que é alguma coisa que ainda está por fazer, porque sermos um país católico, ou dito católico, às vezes é muito complicado para a religião católica, porque olhamos para o catolicismo, ou o catolicismo é olhado com uma certa condescendência, mas que também não é suficientemente levado a sério de certos pontos de vista. E um deles é, de facto, o da cultura, o da ciência, o da universidade. Enquanto noutros países, eu penso em França, por exemplo, penso em Itália, uma pessoa com uma cultura universitária interessa-se também por publicações de natureza teológica, religiosa. Em Portugal isso é muito raro, porque há uma espécie de distanciamento, digamos, é como se a religião já estivesse demasiado próxima, já houvesse demasiada religião. E isso não é verdade, porque depois, quando queremos refletir as coisas em profundidade, quando queremos, por exemplo, em termos científicos, fazer com que a teologia e as ciências da religião sejam parceiros no debate do espaço público, digamos, há menos, em Portugal, há menos reconhecimento do que existe noutros países. E isso foi alguma coisa que eu e, digamos, a minha geração, porque eu acredito muito mais do que no papel de um homem só, acredito no papel do trabalho de grupo, do trabalho de equipa, no trabalho geracional. Eu penso que a minha geração, e as pessoas continuam a fazer, e há gente de extraordinária qualidade em Portugal a trabalhar neste campo, foi mudar o registro e normalizar, inscrever a presença da religião e da reflexão religiosa com naturalidade no espaço público. E isso, por exemplo, o espaço que abriu no Expresso e que outros jornais abriram também como espaço para uma reflexão mais teológica e cultural, penso que foram contributos importantes
para uma mudança de visão social. A sua coluna no Expresso é lida e apreciada por centenas, por milhares de pessoas todas as semanas. Eu acho que isto é muito importante e tem razão. Mas agora temos de acelerar um bocadinho. Temos de ir para o Vaticano. Senão não chegamos a Roma. Como é que depois se dá o salto para o Vaticano e para Roma? Esta carreira académica, que até teve algumas ligações depois com o Brasil e com os Estados Unidos, etc. Sobre isso não vamos ter muito tempo de falar. Mas como é que depois há esse salto, essa mudança? De certa forma, na minha vida, essa dimensão de surpresa esteve sempre presente e que numa leitura de fé acredito que seja a providência a guiar-me. Porque mas foi mesmo surpresa, não estava à espera? Não estava nada à espera e de certa forma não são coisas que eu construo, porque às vezes nós começamos a dar sinais de que queremos mudar de sítio, de que estamos disponíveis, mas não foi absolutamente o caso. E quando o Papa Francisco me telefona a convidar-me para orientar o retiro que ele faz com a Quaresma, não é? A fazer na Quaresma, ele telefona-me em 2017. Mas já o conhecia, já tinha estado com o Papa Francisco, já o conhecia? Tinha alguma intimidade, tinha alguma relação pessoal? Não, nenhuma intimidade, tinha-o cumprimentado em algumas audiências públicas, conhecia-o porque todos nós o conhecemos, de lê-lo, de segui-lo, do entusiasmo que ele provoca, mas, digamos, não tinha uma relação com ele. Com o meu nome lhe foi indicado, mas, de facto, é ele que governa. Há uma dimensão colegial nas decisões, mas, de facto, a última palavra é dele, e ele gosta de ter, de facto, essa iniciativa. Penso que é justa. Ela então, quando me telefona, foi uma grande surpresa. Eu digo-lhe que, pessoalmente, que eu sou um padre que está na periferia do mundo, em Lisboa, um pobre padre, como lhe disse, e ele disse, exatamente por isso, o seu olhar pode ser útil. O retiro foi na Quaresma de 2018. Eu, quando acabei o retiro, eu disse, bem, esta experiência foi muito bela, eu agora vou voltar para a minha vida todos os dias. E o seu, em que língua é que falou? Foi em italiano? Falei em italiano. E o seu italiano é bom, é corrente? O meu italiano é corrente, digamos, uma língua, como se sabe, leva-se a vida inteira a aprender, mas faço-me entender muito bem e tenho já um conhecimento bom da língua. Sim. E então acaba o retiro, como laude para o acaba o retiro, volto ao meu trabalho normal e depois, no mês de maio, volto a ser contactado com o convite para vir colaborar de perto com o Papa Francisco. O que é que faz o arquivista e bibliotecário no dia-a-dia? Quais são as suas funções? Quais são os seus objetivos? Como é que se gera um arquivo e uma biblioteca da dimensão do Vaticano? A figura do bibliotecário e do arquivista é uma figura, digamos, peculiar na estrutura da Igreja, e um dado muito curioso é que de todos os serviços que existem na Curia Romana, quando morre um Papa, só há 2 que permanecem. Todos os outros ficam missionários, mas 2 continuam no pleno das suas funções. Um é o penitenciário mor, para perdoar os pecados, e o outro é o bibliotecário em integridade da entidade documental, e essa é de facto, é uma figura que tem a seu cargo estas 2 instituições seculares, que têm na vida e na missão da Igreja um papel, um lugar muito, muito vital, porque são instituições que dependem diretamente do Papa e colaboram para a sua missão, no sentido de que o arquivo apostólico é o arquivo central do Vaticano, que reúne a documentação da atividade da Igreja aqui, a atividade do Papa aqui na Santa Sé
mas também em todo o mundo, com os bispos e sobretudo com o trabalho que os núncios apostólicos fazem em todas as nunciaturas apostólicas. Esse material é recolhido e é trazido aqui e tratado no arquivo apostólico. Deve ser uma quantidade brutal, não é? Enorme. Como é que é feita a filtragem? Não é infinita, porque tudo tem um número e um fim, mas a percepção que nós temos é de facto de alguma coisa que é maior do que nós. É uma espécie de jangada de papel que atravessa o tempo. A biblioteca é muito interessante. Por exemplo, quando ainda hoje acompanhei uma visita que veio à biblioteca, as pessoas entram ali e vimos a falar normalmente e de repente entramos no espaço da biblioteca e as pessoas ficam em silêncio, porque percebem de repente que entram dentro de um mundo onde tudo aquilo que é humano está ali presente, todo o conhecimento, toda a ciência, toda a procura de saber, todas as perguntas que homens e mulheres fizeram ao longo dos séculos, todo esse saber, numa polifonia de línguas, de culturas, de modos, está ali conservado. E o confronto com essa realidade é alguma coisa que mesmo a um plano emocional nos toca profundamente. A biblioteca, digamos, é uma instância, é uma reserva de conhecimento. Vêm estudiosos de todo o mundo procurar os manuscritos, os livros ali conservados. É um lugar de estudo, um lugar de produção cultural e é um lugar também, curiosamente, de diplomacia cultural, porque é um modo da Igreja estar presente para lá de todas as pertenças. Ainda a semana passada, por exemplo, acolhi com muito gosto a visita do rabino da Sinagoga de Roma, o rabino-chefe, e tivemos juntos com a presidente da comunidade hebraica de Roma uma conversa interessantíssima à volta dos manuscritos que a biblioteca conserva, mas também as pessoas dos Emirados Árabes, as pessoas de uma cultura laica, encontram ali na biblioteca uma espécie de pátria. É uma espécie de pátria comum, a biblioteca. Essa pátria que é no fundo, e que deve ser no fundo, a cultura, como lugar de encontro, lugar de interseção de todas as diferenças humanas que são capazes de se encontrar no diálogo, no reconhecimento, na curiosidade uns pelos outros e numa hospitalidade que é no fundo aquilo que define uma civilização. E qual é o critério para a admissão, para a entrada de novas obras na biblioteca ou no arquivo? Claro que o rastreio é muito rigoroso, exatamente pela limitação de espaço. Aquela é já uma jangada infinita de papel e conhecimento, e por isso há uma criteriosa análise de todas as obras que entram, mas todos os dias entram. Por exemplo, os seus livros de poemas estão lá? Não estão, e acho bem que não estejam, porque neste momento é preciso entender o que é a Biblioteca Vaticana, que é sobretudo uma biblioteca patrimonial. O nosso património vivo vai até o século XVIII, quer dizer, a Biblioteca Vaticana conta a aventura da modernidade, a gênese da modernidade. E todos os livros, tem livros publicados em 2021, mas todos os livros, de certa forma, que entram, têm a ver com o património que nós conservamos. Há muitos livros que estão fora, os meus livros estão noutras bibliotecas e fico muito contente com isso. E como é que a parte toda da digitalização hoje em dia é mais fácil armazenar, guardar, classificar do que antigamente, não é verdade? Esse é um grande desafio e é muito interessante ver que a Biblioteca Vaticana é uma biblioteca de vanguarda, porque em muitas dimensões
da história do livro, da biblioteconomia, do restauro do livro, da digitalização, do estudo digital do livro. A Biblioteca Vaticana é verdadeiramente uma biblioteca exemplar, é um centro de excelência e de investigação. Por exemplo, nós fazemos todo um trabalho de análise fotográfica de alguns palimpsestos. Descobrimos uma série de textos que estão em camadas submersas do texto. E temos, de facto, este projeto, que é um projeto imenso, de construção da Vaticana Digital. A Vaticana Digital é, digamos, é um gêmeo, como se diz na linguagem digital, da biblioteca em papel, da biblioteca física, e que desde 2010 está a ser construída. É um grande investimento em termos económicos, em termos de esforço também científico, porque uma digitalização é de facto uma operação científica também de alto nível, não apenas técnica, mas a biblioteca está a dar passos fortes no sentido de se afirmar também como uma biblioteca digital. Dom José, o tempo está a voar. Eu gostava de falar agora da sua designação como cardeal, que é mais um salto qualitativo, mas não só, enfim, mais uma surpresa. Hierárquico importantíssimo. Isso foi em 2019. Em 2019. E porquê é que isso acontece? Eu penso que isso acontece, por um lado, porque o bibliotecário e arquivista, normalmente, desde há séculos, que é sempre um cardeal, que assume essas funções. De maneira a função que eu exerço. Mas claro, os cardeais são uma escolha pessoal dos papas. Está a ser modesto, diga lá. E penso que foi por isso. O Papa há de ter visto no meu perfil alguns traços que considera importantes para servir bem a Igreja nessa missão. Dá-se bem com o Papa, tem uma relação fácil e aberta com o Papa Francisco? Tenho uma relação muito aberta com o Papa, que escuto muito, e procuro ser um colaborador leal, presente e disponível para ajudar nos desafios que ele vai lançando e colaborando com as linhas mestras do seu pontificado. É claro que o Papa é alguém dos colaboradores, e partindo da visão deste pontificado, que para nós é clara, o que ele deseja é que cada um desenvolva nas suas áreas específicas, com vitalidade, com dinamismo, com autenticidade, também um trabalho coerente. Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro. Só uma última pergunta. Tem passatempos? Vai ver futebol na televisão ou no estádio? Faz qualquer coisa que as pessoas não saibam, mas que seja pessoal, seu, interessante, que também contribua por essa via para compreender melhor o mundo e deixar o mundo melhor? Eu gosto muito de fazer as caminhadas em Roma. É uma cidade da qual nos tornamos cidadãos caminhando a pé por ela. De maneira sou um transeunte, sou um pedestre. Não tens saudades das levadas da Madeira? Sim, essas sempre. Mas em Roma não se está mal. E uma das coisas que gosto de fazer é sempre o circuito das livrarias, que é interessante que, vivendo dentro de livros, podíamos pensar, quando ele deixa a biblioteca,
quer ir para o mundo oposto ao lugar onde estão os livros, mas não, torna-se mesmo uma espécie de dependência, e de maneira que um dos meus passeios habituais é o circuito das livrarias, e gosto muito de cinema, que continuo a frequentar, e gosto muito de ir ao teatro. Qual foi o último filme que viu e gostou dele? Olha, gostei muito de um filme japonês que esteve no Festival de Cannes e que se chama Drive My Car. É um filme belíssimo e que eu gostei muito de ver. E no teatro, ainda este sábado, vi A Metamorfose do Kafka aqui no Teatro Argentina. A cultura serve-me de alimento. Para lá de ler jornais, ao fim de semana, eu leio os suplementos culturais de todos os jornais italianos, de maneira que é uma concentração de papel ao fim de semana, talvez, digamos, deixe uma pegada ecológica, talvez irresponsável, mas é uma paixão também os jornais. Espero que os Expressos continuem sempre em lugar cimeiro. Sem dúvida, sem dúvida. Sr. Dom José, muito obrigado. Esta conversa poderia continuar durante horas, há tanta coisa interessante para falar, mas o tempo já está amplíssimamente excedido. Muito obrigado. E muito obrigado pela sua escuta, porque a escuta é uma ação cultural fundamental. Escutarmos uns aos outros. Muito obrigado. Prazer. Obrigado. Deixar o Mundo Melhor é um podcast de Francisco Pinto Balsemão com música original de Luís Tinoco. A sonoplastia de Joana Beleza e João Luís Amorim. O vídeo e a edição de José Seduvim Pinto, Carlos Paes e Ruben Tiago Pereira. Transcrição de Joana Henriques e apoio à edição de Manuela Goxa Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco. Produção de Margarida Gil.